Artigo 478. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados e cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito ao exame. Parágrafo 3º. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar para efeito de comparação documentos existentes em repartições públicas e, na falta destes, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel por cópia ou sob ditado dizeres diferentes para fins de comparação. Artigo 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Artigo 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Parágrafo 2º. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. Parágrafo 3º. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Seção 11. Da inspeção judicial. Artigo 481. O juiz de ofício a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interessa a decisão da causa. Artigo 482. A realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Artigo 483. O juiz irá ao local onde se encontre a pessoa ou a coisa quando, inciso 1, julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Inciso 2. A coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Inciso 3. Determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Artigo 484. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou topografia. Capítulo 13. Da sentença e da coisa julgada. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: inciso 1. Indeferir a petição inicial. Inciso 2. O processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes. Inciso 3. Por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiu o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Inciso 4. Verificar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Inciso 5. Reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Inciso 6. Verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 7. Acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer sua competência. Inciso 8. Homologar a desistência da ação. Inciso 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Inciso 10. Nos demais casos prescritos neste Código. Parágrafo 1º. Nas hipóteses escritas nos incisos 2 e 3, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, quanto ao inciso 2, as partes pagarão proporcionalmente as custas e quanto ao inciso 3, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado. Parágrafo 3º. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante nos dois incisos 4, 5, 6 e 9 em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Parágrafo 5º. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.